Qual é o evangelho que nós, como igreja, estamos pregando? Qual é o evangelho da igreja evangélica? Existem hoje vários evangelhos entre os evangélicos. Não é? Existe o evangelho do sucesso, aquele evangelho tipo lâmpada de Aladim. Você esfrega a lâmpada, parece o gênio, te dá o que você precisa. Você quer emprego? Você quer saúde? Você quer dinheiro? Aquela mensagem do tipo, você é cabeça, não é cauda. Você foi feito para estar sempre por cima. É o famoso evangelho da prosperidade. Existe também o evangelho de Moisés. É aquele evangelho do faça e não faça. Pode ou não pode? Pode dançar? Pode tomar bebida alcoólica? Eu ouvi uma vez um amigo meu contou que o pastor da igreja disse, olha, eu não chupo nem uma bala de licor. Vai ser crente assim lá no inferno, né? Quer dizer, esse é bom mesmo, né? Sabe aquelas perguntinhas que eu já não tenho mais paciência para ouvir? Ah, pastor, pode usar tatuagem? Pode tingir o cabelo? Pode. Que raio de evangelho é esse? O evangelho é o evangelho de Moisés? Da lei? Eu tenho na minha biblioteca um livro chamado A Igreja do Certo e do Errado. O pessoal vão lá para saber o que está certo e o que está errado. Bom, esse é um tipo de evangelho. Existe o evangelho do moralismo. O evangelho, né, que faz isso. Pode, não pode. E há um evangelho que é recente, não é nem tão recente, mas muito forte atualmente, que é o evangelho do poder político. Essa semana, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele foi considerado culpado em um processo criminal. Ele é o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos que foi condenado criminalmente. Houve uma decisão unânime e o júri entendeu que ele é culpado de 34 acusações de fraude para encobrir o pagamento de uma ex-atriz pornô. E o que é mais interessante, se não fosse trágico, é que ele é o candidato preferido dos evangélicos fundamentalistas lá dos Estados Unidos. É o ídolo dos evangélicos. Não todos, mas principalmente da direita e extrema-direita, os fundamentalistas. E no Brasil, vocês sabem, membros de igreja foram convidadas a se retirarem da igreja porque não votariam no candidato da direção. Não concorda com o pastor, não concorda com a denominação, é melhor você cair fora. Eu não sei se aqui o pastor Rodrigo fez isso nas últimas eleições. Não sei. Bom, espero que não. A pergunta que eu deixo para você: se você morresse agora, o que lhe garante que você iria para o céu? Você ficou rico? Aquela prosperidade, porque para o judeu, nos tempos de Jesus, a riqueza era sinal de bênção. Eu era dizimista, por isso eu vou para o céu. Eu fui batizado. Eu frequentava a igreja. Eu guardei a lei. Guardei os mandamentos. Eu não consumia bebida alcoólica, nem bala de licor. Eu não fumava. Eu não era corintiano. Aí tinha que ir mesmo para o inferno, né? Assim. Eu votei no fulano. Sério.
É isso. Isso que é evangelho? É evangelho do moralismo? O evangelho da lei? O que é que nós temos ensinado? O que nós temos pregado? De fato, as nossas igrejas têm pastores ou têm rabinos? Temos igrejas ou temos sinagogas? Ou temos mesquitas? Sabe aquelas igrejas que estão cheias de bandeira de Israel? É uma sinagoga. O judeu está no mesmo nível que nós, não tem nada de povo privilegiado. A fila andou. Mas tem gente que acha isso. Ou nós temos pregado o Evangelho segundo Jesus? Sabe, gente, as pessoas estão ficando cansadas de evangelhos, de denominações, de movimentos. As pessoas não querem mais saber se o evangelho é tradicional ou avivado, se a teologia é da libertação, da prosperidade ou é integral. Se a igreja é histórica, pentecostal ou neopentecostal. Isso é jornal de ontem. Ninguém quase está se importando com estas coisas, a não ser os religiosos. Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão buscando um evangelho que dê sentido, direção às suas vidas. O evangelho dos católicos e dos evangélicos está ficando sem respostas. Há pessoas que odeiam os evangélicos hoje em dia, pelas suas posições, muitas vezes terraplanistas, moralistas. Nós precisamos de um evangelho real, puro, simples. O evangelho do reino de Deus, o evangelho de Jesus. Jesus oferece respostas. Jesus apresenta uma mensagem durável e confiável. A gente não pode se esquecer que quando Jesus resolveu falar da sua mensagem, ele escolheu a palavra evangelho. E sabe o que significa evangelho? Você sabe, né? O que é? Boas notícias. Boas notícias. É isso que é o evangelho. Olha, tem uma notícia boa para vocês. Vocês estão cansados. Aqui, porque os irmãos notem, lá onde Jesus estava, na Palestina, havia muita religiosidade, mas não havia boa notícia. A religiosidade era um peso, era um fardo, como hoje. A religião é um fardo para muitas pessoas. Eu estava lendo um livro recentemente, de uma certa denominação, em que eles diziam que uma pessoa só pode ser ajudada, e eles ajudam muitas pessoas, só pode ser ajudada se Deus tocar no coração da igreja, do responsável. Se Deus te tocar, você dá. Não basta eu chegar lá e pedir alguma coisa. Deus tem que tocar no coração da liderança, dos responsáveis. E por quê? Porque eles dizem assim, eu não vou abençoar aquele que Deus está castigando. O Deus desses caras é um Deus que castiga quem está sofrendo. Você está sofrendo porque Deus está pesando a mão sobre você. Esse não é o evangelho de Jesus. E hoje eu queria ressaltar um episódio da vida de Jesus, logo no início do seu ministério, registrado uma única vez, só existe no Evangelho de João. E nesse episódio nós encontramos a essência do Evangelho de Jesus. O Evangelho original, real e verdadeiro. O texto ficou conhecido
Não como Jesus no poço, mas como Jesus e a mulher samaritana, né? Eu vou ler apenas os 5 primeiros versos para dar um ponto de partida aqui. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Batista. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Em primeiro lugar, o Evangelho de Jesus é aquele que chega onde a religiosidade não vai. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. A região da Samaria, ela só tem 200 quilômetros do norte ao sul. Lá em cima está a Galiléia, lá embaixo, no sul, está a Judéia. Porém, na época de Jesus, dentro desses 200 quilômetros, havia três divisões muito claras. Ao norte, a Galiléia, onde Jesus passou a maior parte do seu ministério. Jesus cresceu na Galiléia. Lá embaixo estava a Judéia, onde está Jerusalém. E entre o norte e o sul estava a Samaria. Samaria ficava ali no meio. E entre os judeus e os samaritanos, havia uma inimizade que durava séculos. Jesus estava na Judéia e precisava voltar lá para o norte, para Galiléia. E para chegar lá, ele tinha que passar por Samaria, que era o único caminho que ele poderia tomar para descer até Jericó e seguir pelo Vale do Jordão. Os judeus normalmente faziam isso, eles se desviavam, eles não passavam por Samaria. Passavam pelo Vale do Jordão, do outro lado, para chegar lá, para não passar na terra dos samaritanos. Mas não era o único caminho que ele poderia tomar. E ele encurtou o seu caminho passando pela Samaria. Foi isso que Jesus decidiu, que hoje é chamada de Cisjordânia. Então, como eu disse, havia um profundo ódio entre judeus e samaritanos. Os judeus depreciativamente chamavam os samaritanos de chutitas. Chutitas, que era o nome de um povo que os assírios haviam colocado ali, instalado naquela região, povo de outra nação. E os rabinos judeus diziam o seguinte: nenhum homem deve comer o pão dos chutitas, samaritanos, porque quem come o seu pão é como aquele que come carne de porco. E os irmãos sabem o que era a carne de porco para o judeu. O Eclesiástico, que é um livro que só está na Bíblia católica, mostra Deus dizendo assim, olha o que Deus fala no Eclesiástico: há 2 nações que a minha alma detesta, e uma terceira nem sequer é nação: os habitantes de Seir, os filisteus e o povo estúpido que mora em Siquém, ali na Palestina. Então, dá para perceber a escolha que Jesus fez, né? Passar bem por esse lugar. Era essa a ideia que um judeu tinha sobre os samaritanos. Mas eu creio que Jesus tinha a intenção de deixar uma grande lição para os seus discípulos com essa história.
E Jesus, sendo judeu, decidiu passar por Samaria. E mais, decidiu ir até um poço onde havia samaritanos. Jesus poderia pegar outro caminho, mas preferiu o caminho do encontro, do seu evangelho, e ministrar, ter que ministrar para os religiosos. Sabe, gente, a religiosidade cria regras. A religiosidade julga. A religiosidade deprecia. Sabe como é quando a gente fala assim, aquilo lá é macumbeiro. Isso é religiosidade. É depreciar o outro. A religiosidade se isola. Nós somos o povo. A religiosidade ataca. E hoje o que a gente vê de ataques nas mídias, a religiosidade ofende. A religiosidade humilha. Sabe, quando eu era criança, eu cresci na igreja, não é? Minha mãe desde criança. Fui apresentado na igreja. Mas quando eu era criança, eu queria muito ir numa festa junina. Que vontade. Parecia tudo tão alegre. Mas eu era crente. Então eu não podia ir. Por muito tempo não fui. Nós somos luz, como disse Jesus, mas a gente esconde a luz dentro do templo. É aqui que fica a luz. Todo mundo com essa carinha de santinho que vocês estão agora. É aqui que tem que ficar. Qual é a Samaria que a gente precisa alcançar? Qual é? Você já se viu, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo aqui está me vindo agora esse exemplo bem extremo. Você hoje indo lá na parada gay. Foi onde é? Paulista, né? Não porque você saiu do armário. Mas porque lá precisa de luz. Ou não? Mas é o que a gente faz? Aponta. Vocês vão tudo para o inferno. Eu não sei porque que crente gosta tanto que as pessoas vão para o inferno. O Evangelho de Jesus manifesta humanidade. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Dê-me um pouco d'água. O que Jesus fez? A primeira coisa que ele fez foi pedir algo para aquela mulher. Jesus precisava de água. Ele não tinha água. Aquela mulher tinha o controle da situação. E Jesus lhe pediu que lhe desse algo para beber. Um judeu, ele não falava com uma mulher em público. Ele não falava nem com a mãe, nem com a esposa, nem com a filha em público. O judeu não falava com uma mulher em público. Havia um grupo que era aquelas pessoas que viviam machucadas, um grupo de fariseus, que eles viviam feridos, machucados. Porque quando vinha uma mulher em direção deles, eles fechavam o olho. E andavam assim de olho fechado para não olhar nem para a mulher. E aí batiam no poste, batiam na parede. Era isso que acontecia com aquelas pessoas. Quando eu era jovem, eu já fui jovem uma vez na minha vida. E eu tinha, assim, hormônios como todo jovem, né? Só pensava naquilo. Então, assim, os pastores ensinavam assim, olha,
Não é pecado olhar para uma mulher bonita. A primeira vez. Mas se você olhar pela segunda vez, já é pecado. Então, o que eu fazia? Eu só olhava uma vez. Só com aquela olhada comprida, assim, ó. Aí eu não pequei. Só uma vez. Né? Mas os fariseus não faziam nem isso. Nem isso. Eles fechavam os olhos, um grupo. E viviam todos estrupiados em função daquela situação em que eles estavam. Eu fico impressionado com essa parte, porque, primeiro, Jesus não deu bola para os costumes do seu tempo. Isso é um costume, não é nem religioso. Quem que inventou que o homem não pode conversar com uma mulher em público? Conversa. Mas Jesus não deu bola para isso e tratou, ele empoderou, essa palavra está tão na moda, né? Ele empoderou aquela mulher. Ah, eu preciso de água, você pode me dar água? Os irmãos notam que ali Jesus tratou aquela mulher com humanidade. Sabe, para Jesus não existe gay, não existe corrupto, não existe imoral. Existe ser humano. Não existe uma prostituta. Existe um ser humano ali. E às vezes a gente se esquece. Mesmo aquelas piores pessoas que estão aí na imprensa, que cometeram os maiores crimes, eram seres humanos. E a gente se esquece disso. Como é que pode? Então, o Evangelho de Jesus não isola as pessoas, não rejeita as pessoas. Sabe, esse revanchismo que existe, fulano é argentino, fulano é judeu, isso não existe. Nós somos humanos. Onde existir um ser humano, seja na faixa de Gaza, que está sendo destruída, seja na Rússia, seja em Israel, onde há um ser humano, ali Jesus alcança. E nós temos que ser assim, como Jesus. Em terceiro lugar, o Evangelho de Jesus atrai positivamente. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eu já disse aqui, hoje os evangélicos são odiados por um grupo grande de pessoas. Se você lê as mídias por aí, você sabe disso. Os evangélicos são vistos como pessoas iradas. Tem um pastor aí que aparece, mas ele está sempre bravo. Está sempre irado. Eu gosto muito de uma frase do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi era hindu. E ele se dizia hindu, mas ele falou: olha, eu não tenho nada contra o cristianismo. O cristianismo é perfeito, não está devendo nada. O que falta é os cristãos viverem como Jesus, praticarem o ensino de Jesus. Hoje o maior inimigo da igreja é a própria igreja. Esse tipo de evangelho que muitas vezes nós pregamos, que ateia cobiça nas pessoas. O evangelho que é cobiçoso. Um amigo meu encontrei, ele disse: olha, minha mãe saiu da igreja batista, agora foi para uma outra igreja, agora ela ficou pior. Porque ela só quer.
O evangélico sempre do pode e não pode. O evangelho de Jesus atrai positivamente. Espera aí, o Senhor olhou para mim? O Senhor me viu? Eu sou gente para você, mesmo sendo mulher, mesmo sendo samaritana, o Senhor dá atenção para mim. Eu, recentemente, estava passando em frente ao lugar, tinha um centro espírita. Bem na rua, assim, um salão. Aí eu fui fazer o que eu tinha que fazer. Na volta, falei, vou entrar. Entrei, sentei lá na última cadeira, pedi se eu podia sentar ali. Fiquei todo sem graça, assim, todo para ouvir. Não teve nada demais ali. O que o palestrante falou, eu podia pregar aqui. Nada demais. Aí eu estava me sentindo ali como um visitante que vem para a nossa igreja. Que não sabe o que esses crentes vão fazer agora. Será que eu posso estar aqui? Será que eu estou com a roupa certa? Caramba, eu estou cheirando cigarro. Será que vão me expulsar daqui? Eu não sei. Os irmãos entendem? O que a gente faz para atrair essas pessoas? Eu sempre dizia muito, eu disse isso com muita frequência na igreja. Quando chegar alguém, não fica olhando para a pessoa. Olha o cabelo, olha a tatuagem, olha isso, olha aquilo. As pessoas precisam sentir isso. Isso aqui é um ambiente, como a gente percebe, como eu percebo. Aqui é um ambiente de amor, de amizade, de carinho. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus. Em quarto lugar, o Evangelho segundo Jesus dignifica as pessoas. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Jesus dignificou aquela mulher. Jesus falou: olha, a sua vida pode mudar. Você pode ser uma outra pessoa. Eu posso lhe dar sentido. Você pode ser algo muito melhor. Este é o Evangelho de Jesus. Eu quero lhe dar água viva. Não é o Evangelho de você vai para o inferno, a mão de Deus vai pesar, vem o castigo aí. Não é esse o Evangelho de Jesus. Nunca foi. Uma das frases que eu mais me lembro na minha infância e juventude na igreja foi: a mão de Deus vai pesar. Tudo a mão de Deus vai pesar. Você não fez isso, a mão de Deus vai pesar. Que mão pesada tinha o meu Deus. Este não é evangelho segundo Jesus. Jesus encontra aquela mulher e falou: olha, eu vim aqui para te dar água viva. Não vim aqui para te dar um poço. Eu vim para te dar uma fonte. Em quinto lugar, o Evangelho segundo Jesus transforma as pessoas. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seu filho e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar
para a vida eterna. Uma coisa que a gente devia lembrar, irmãos, é assim, no Evangelho, este mundo pode se tornar melhor. Essa semana mesmo alguém estava dizendo, é o final dos tempos. Não sei qual era a notícia, é o final dos tempos. O crente gosta de falar, está no fim. Está no fim. Como se a gente não pudesse melhorar este mundo. E a gente melhora este mundo melhorando as pessoas. E Jesus falou exatamente isso para aquela mulher. Você pode ser melhor. Não é dizer assim, você pode ir para a minha igreja. Porque para muita gente evangelho é evangelho de ir à igreja. Várias pessoas já dizem, olha, meu marido está frequentando uma igreja. Falei, e daí? Ele está melhor? Mudou? O evangelho é uma vida, é perspectiva, são valores, são ações, são atitudes diferentes. Bom, quando Jesus falou para aquela mulher que ela poderia ter uma vida transformada, a água viva poderia fluir do seu interior, ela falou, então, que igreja que eu vou? Que igreja que eu vou? Onde eu vou encontrar Deus? Essa era a pergunta dela. Talvez ela estivesse pensando assim, eu vou lá oferecer um sacrifício, sei lá, me ajoelhar, passar por uma coluna de sal, sei lá. Ela estava pensando nisso. Onde é que eu encontro Deus? E Jesus falou, menina, Deus está aqui. Deus está em qualquer lugar. Deus não está lá em Gerizim, onde ficava o templo dos samaritanos. Deus não está lá em Jerusalém, onde ficava o templo dos judeus. Deus está em todo lugar. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, porque Deus é espírito. Deus está aqui, Deus está em casa, Deus está na prisão, Deus está no hospital. É isto. Vocês já perceberam que Jesus tinha uma certa bronca de religioso? Ou não perceberam isso? Você vê como Jesus criticava os religiosos? Os fariseus, raça de víboras, sepulcros caiados. E olha, religioso era o melhor tipo de gente daquele tempo, né? Era a pessoa certa. Toda mãe queria que a sua filha se casasse com um fariseu. Era um casamento legal, não ia casar com um sujeito que tinha uma vida irregular. Mas Jesus odiava a religião. Aliás, Jesus não veio criar religião. Porque se ele criasse uma religião, ele ia criar mais divisão. Só entre os evangélicos, vocês sabem quantas denominações existem? Recentemente eu estava passando ali na Barreira Grande e estava contando o número de igrejas, cada um com um nome diferente. Aí iam criar a Igreja de Jesus. Mas ele não veio criar a igreja. Ele não veio criar religião. Jesus veio para trazer um novo jeito de viver. Não é você ir neste ou naquele, mas você mudar. A igreja foi criada por Jesus também, sem dúvida. E a igreja é um meio pela qual a gente cresce mais em comunhão com Deus e com a sua vontade. Isso, a igreja é fundamental. Mas Jesus não quer religiosidade. Religiosidade ela é constituída assim de regras. Aqui não pode usar roupa verde. Então, é uma regra, não sei porquê, mas não pode. Né? Roupa verde é um horror. Eu tinha um membro da igreja que já faleceu, ele era russo. E ele disse que, isso já me contou várias vezes, que na igreja russa, naquele tempo a sociedade usava chapéu. Todo mundo usava, os homens usavam chapéu. Aí quando acabou a moda de usar chapéu,
A igreja excluía pessoas que não iam de chapéu até a igreja. Isso é religiosidade. Regras, rituais. Não, tem que. Eu, quando criança, a gente estava na classinha, na escola, lá na igreja, e a gente ficava olhando quem orava de olho aberto. Professora, ele estava de olho aberto. A gente tinha uma. Isso é religião. Eu vim à igreja. Essa semana estou garantido. Isso é religião. É algo apenas exterior, ritualístico. Note que aquela mulher ouviu de Jesus: olha, eu te ofereço uma nova vida. Eu te ofereço adoração. Eu te ofereço uma vida em comunhão com Deus. O Evangelho segundo Jesus ignora a religiosidade. A religiosidade não transforma as pessoas. O que transforma as pessoas é uma vida em comunhão com Deus, prática na sua existência. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Eu gosto muito daquele texto do Velho Testamento, que Deus falou com o profeta: eu te conheço pelo teu nome. Bacana, né? Deus nos conhece. Deus conhece você intimamente. Jesus Cristo, ele se fez homem. Ele foi tentado, ele enfrentou todo tipo de circunstância e ele sabe exatamente o que nós passamos. Quando você está doente, quando você perde alguém querido, quando você fracassa, Jesus, que foi homem, que viveu entre nós, ele conhece isso. Ser cristão é um relacionamento com Deus, um relacionamento pessoal. Jesus disse assim: eu estou com você todos os dias e até a consumação dos séculos. É ter essa pessoa. Jesus Cristo não está preso na igreja, não está preso no santuário. Ele está conosco. Jesus está falando para aquela mulher: olha, eu estou me oferecendo a você. Como pessoa, amizade, comunhão. Nono lugar, o Evangelho de Jesus é surpreendente. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Já viu o dia mais surpreendente do que daquela samaritana? Lembra que ela foi para buscar água no poço ao meio-dia. Por que meio-dia? Sol a pique. Era o pior horário para se buscar água num poço. Mas ela ia ao meio-dia exatamente por quê? Porque ela era uma mulher visada, todo mundo apontava para ela. Se ela fosse de manhã, fosse à tarde, ela ia encontrar um monte de mulheres lá que iam olhar para aquela fulaninha ali, ó, tá vendo? É isso. Mas ela que chegou para aquele poço com aquela expectativa tão ruim, ela foi surpreendida. É assim, uma cortina se abriu para ela, a cortina da vida. Vale a pena viver, porque nós temos Jesus. Essa é a surpresa do Evangelho. Se as pessoas entendessem isso, se as pessoas entendessem que com Jesus as coisas ficam diferentes, certamente mais pessoas se converteriam.
E, finalmente, o Evangelho segundo Jesus muda as prioridades. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Aquela mulher que tinha tido vários maridos, mal vista, lá na sua vila, que ia escondida pegar água, porque tinha uma vida... Sabe que para os judeus uma pessoa só podia se casar 3 vezes. Aquela mulher tinha sido casada 6 vezes, e a que você tem, você não é nem seu marido ainda. E aquela mulher, toda enrolada, toda frustrada, segregada, mesmo entre os samaritanos, de repente se torna uma proclamadora de boas notícias do Evangelho. Olha, venham ver. Chamou todo mundo ali, venha ver uma pessoa que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? Será que ele não é o Messias? Aquele que nós estamos esperando? E ela que nem imagina, não suportava mais ir àquele poço, ela disse: Senhor, não me obrigue mais voltar a esse poço, então, dá-me dessa água para eu não precisar mais ter que voltar a esse lugar aqui de tristeza, esse lugar de vergonha. Agora, ela vai lá com muita alegria, acompanhada de pessoas, de mulheres, de amigos, para apresentar Jesus. Eu falei do Evangelho do Sucesso no início, porque tem gente que acha que assim, você só vai ser realizado quando tiver dinheiro, quando tiver títulos, quando tiver sucesso entre as pessoas, ser uma pessoa conhecida. Então, quando a gente se encontra com ele, dá outras prioridades. Você não fica mais olhando se a minha roupa é da moda. Uma pessoa não fica preocupada com o que os outros pensam dela. Ela não encontra a sua realização enquanto ganha por mês, em que casa ela mora, e coisas desse tipo, porque as suas prioridades mudam. Que melhor mudança poderia ter aquela mulher, ela que se escondia das suas amigas. Agora ela chama as suas amigas para encontrar algo muito melhor. É isso que Cristo faz. Este é o Evangelho de Jesus. Não um evangelho institucionalizado, mas um evangelho que implica numa comunhão pessoal. É isso daí. Para mim, modestamente, é o que eu entendo por ser o Evangelho segundo Jesus. Eu estou numa fase da minha vida em que eu estou muito cansado desse evangelho meia-boca, interesseiro e outros adjetivos mais para esse tipo de evangelho. Eu me lembro uma vez, nos meus tempos de mais ignorância ainda, uma pessoa me perguntou, lá num culto de oração: escuta, pastor, Deus ouve a oração de um não crente? E eu falei: não. Hoje eu gostaria de me encontrar com aquela pessoa e dizer: olha, aquela resposta que eu lhe dei foi burrice minha, ignorância minha. Deus está aí com seus olhos abertos, seus ouvidos abertos, para abençoar todas as pessoas. A minha intenção, gente, é que a gente saia daqui com uma esperança de restaurarmos neste mundo em que a gente vive o Evangelho de Jesus.
ser como Jesus, agir como Jesus, falar como Jesus.